Se você está de posse a sua Bíblia, a palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir comigo nesse momento no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo de número 17, aqui no versículo de número 26, somente a parte A do versículo nós vamos ler. Eu vou ler aqui, se você puder acompanhar, e você acompanhe. Se não, você acompanhe mais tarde, você que vai ver esse vídeo depois. Mas peço que você possa abrir o seu coração e que o Senhor Deus possa ministrar o teu coração, assim como tem falado e ministrado ao meu, em nome do Senhor Jesus. 1 Samuel 17, versículo 26, está escrito assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Queridos, esse versículo é muito poderoso. Só nesse versículo Deus ministrou duas mensagens em meu coração. E hoje nós vamos falar sobre aproveitando as oportunidades. Davi, ele era um pastor de ovelha. Davi, ele ainda não era um guerreiro. Davi ainda não tinha a habilidade, como nós falamos na mensagem anterior, para nenhum tipo de batalha. Não tinha nenhum tipo de habilidade para esse tipo de circunstância. Vemos aqui nesse versículo que Davi chega diante do exército de Saul. E do exército Saul estava amedrontado, estava apavorado, estava intimidado, porque durante 40 dias e 40 noites, Golias estava afrontando o exército de Deus, para que um homem viesse diante de Golias e pelejasse com ele. E a proposta de Golias era essa: tem algum homem em Israel para me enfrentar? Porque aquele que me enfrentar, se eu vencer, nós filisteus seremos seus servos. Porém, todavia, se eu vencer, o povo de Israel, os hebreus, serão os meus servos. O exército de Saul ficou tomado de tamanho pavor, porque a probabilidade da derrota, ela era gigantesca. Os homens se acovardaram, os homens se intimidaram. E o que Saul fez? Saul fez: olha, precisamos fazer alguma coisa para levantar a moral do povo, para ver se tem pelo menos algum homem de coragem para enfrentar esse filisteu e tirar essa afronta de cima do povo. E Saul fez uma proposta. Preste atenção para que você não perca nada. Saul fez uma proposta. Falou: aquele que ferir Golias, aquele que ferir o filisteu e tirar a afronta de sobre nós, será coberto de riqueza essa pessoa. A sua família não vai pagar impostos, e ele casará com a filha do rei. Saul proporciona uma oportunidade para que aqueles homens, para que aqueles guerreiros, para que aqueles oficiais mudassem de vida de uma forma extraordinária. E Davi chega para entregar ali os mantimentos que seu pai pediu para que ele entregasse para os seus irmãos e para o oficial. Davi escuta, veja bem, Davi escuta o tamanho da oportunidade. Ele fala: o que vai acontecer com aquele que ferir o filisteu? E o soldado diz: olha, Davi, aquele que ferir o filisteu, o rei prometeu, a sua família não vai pagar mais imposto. Ele será coberto de riquezas. Ele ainda vai casar com a filha do rei. Será genro do rei de Israel. Davi pega aquela oportunidade e fala assim: é a oportunidade que eu precisava. Era a oportunidade que eu estava aproveitando, que eu estava precisando. Eu não vou deixar passar essa oportunidade por nada. Davi chega diante de Saul e fala assim: Saul, eu vou lá e vou ferir esse filisteu. E o final da história todos nós conhecemos.
Davi fere o filisteu, tira a afronta de sobre Israel, e ele aproveita a oportunidade e ele é recompensado. E é esse o tema da mensagem nossa hoje, aproveitando as oportunidades. Meu lindo, quais são as oportunidades que têm estado diante de você? Quais são as oportunidades que têm estado diante da tua vida? Quais são as oportunidades que Deus tem colocado diante de você? Eu quero dizer para você, por menor que ela seja, aproveite cada oportunidade. Não permita que as oportunidades passem da tua vida, porque possa ser que elas não voltem. Veja bem, o que eu acho interessante nesse texto é que todo o exército, todo o povo teve a mesma oportunidade, mas somente Davi respondeu às oportunidades. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem filhinhos de papai, Deus não tem aqueles que nasceram com estrela na testa, Deus não tem homens a quem ele colocou um brilho diferente, falou, vocês que vai brilhar, não. Deus tem aqueles que respondem às suas oportunidades. As oportunidades é dada igual a todos. A diferença é como respondemos a essas oportunidades. Aí há a diferença. Eu estou pregando para você que eu estou me lembrando de quando Jacó estava passando ali pelo Val de Jaboque. Jacó viu o anjo, Jacó viu uma oportunidade de mudança de vida. E ele falou, eu não vou deixar passar essa oportunidade por nada. E pelejou com o anjo, brigou com o anjo a noite inteira, até que foi abençoado, mas não deixou passar a oportunidade. Estou me lembrando de outro texto agora aqui. O Espírito Santo é maravilhoso. Quando Jesus entra na casa de Marta e Maria e Lázaro, vemos que Marta ficou preocupada com muitos afazeres, mas ali estava uma oportunidade maravilhosa, uma oportunidade talvez única de ouvir Jesus. E o que Maria fez? Maria não se preocupou com nada. Maria falou, eu não vou deixar passar essa oportunidade, eu vou aproveitar essa oportunidade, E vemos que ela aproveitou a oportunidade, e Jesus disse, eu não vou tirar essa oportunidade dela, porque ela escolheu a melhor parte. O que é escolher a melhor parte, querido? É aproveitar as oportunidades. Deixa eu te dizer uma coisa, existem oportunidades que têm chegado para você todos os dias. Aproveite elas. Não permite que elas passem. Não permite que elas passem para vocês, é que vocês aproveitem. Tem pessoas que querem coisas grandes, mas sem viver as coisas pequenas é impossíveis. As coisas grandes acontecem de oportunidades pequenas. Valorize cada uma delas. Tome posse de cada uma delas. Eu tenho certeza, querido, se você começar a aproveitar as oportunidades que Deus tem colocado diante de você, você será uma pessoa extremamente abençoada. Você deixará um legado nessa terra. O seu filho, as suas filhas, a sua família contarão as suas histórias. Você deixará de contar a história dos outros e passará a ter uma história própria, porque você é uma pessoa que aproveita as oportunidades. Aproveita as oportunidades, querido. Eu decidi uma coisa na minha vida, que eu não vou deixar as oportunidades passar. Seja ela qual for, por menor que ela seja, ela será aquilo que Deus construirá o caminho para que eu possa seguir. Eu finalizo essa mensagem aqui contando um acontecimento que eu vivenciei. Lá no trabalho, na fábrica, o tempo que eu estava trabalhando lá na Danone, o nosso patrão, ele ia promover uma pessoa para ser supervisor. E juntamente com essa oportunidade vinham suas responsabilidades. E a pessoa, ela ia ter um acréscimo no salário de mais ou menos uns 60%. Era uma mudança assim muito significativa. Ele dispensa aquela oportunidade. E eu cheguei na pessoa e falei para ele assim, rapaz, como é que você tem coragem de fazer isso? Olha o que ia acontecer na tua vida. Olha as coisas que iam mudar. E falou, antes eu não quero. Essa oportunidade pode ser até boa,
mas com ela traz responsabilidades. Deixou passar uma oportunidade, querido, com medo de enfrentar as responsabilidades. E muitas pessoas hoje em dia deixam passar as oportunidades de servir a Deus, de aproveitar uma vaga melhor, um emprego, de se candidatar talvez um estudo melhor, porque tem medo de enfrentar as dificuldades, as responsabilidades. Se você não está preparado para enfrentar as adversidades, se você não está preparado para enfrentar as responsabilidades, você jamais viverá as oportunidades, porque toda oportunidade, ela também é acompanhada de responsabilidade. Veja bem, Davi aproveitou a oportunidade, a recompensa era boa, mas a responsabilidade era matar um gigante, era matar um inimigo destemido. Que Deus possa falar a tua vida e o teu coração nesse dia, e que você possa aproveitar todas as oportunidades que Deus está colocando diante de você,